paz do Senhor, queridos irmãos, queridos amigos, com muito prazer, com muita alegria, estou começando mais um programa do Culto da Família, um programa muito abençoado, uma programação que você pode assistir de segunda a sexta no seu lar, com a sua família, sempre nesse mesmo horário. É um projeto que o nosso pastor Salles, pastor presidente da Assembleia de Deus em Marabá, ele estabeleceu para abençoar as famílias, abençoar as pessoas que muitas vezes não sabem que decisão tomar, buscam uma orientação, uma solução para um problema. Então nós estamos aqui como servos de Deus para ministrar a palavra do Senhor. E eu creio que através da ministração da palavra do Senhor você terá uma instrução, uma orientação da parte de Deus, uma solução para um problema. E no momento da oração, a cura de uma enfermidade, porque Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então este é o propósito do programa ou desse culto da família. É abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e abençoar a sua família. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração inicial e logo após estarei ministrando a palavra de Deus ao seu coração. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez me coloco diante de Ti, agradecido por Tua bondade, pelo Teu amor leal para conosco. Senhor, muitas são as maravilhas que Tu tens operado em nossas vidas. Nós, Senhor, nem mesmo podemos contar, porque são inúmeras as bênçãos do Senhor sobre nós. Eu Te peço, continua abençoando-nos. Nesse momento, cada família que está assistindo esse programa, Senhor, cada pessoa em suas necessidades, nos seus problemas, nas circunstâncias difíceis da vida, que elas possam encontrar em Ti o socorro, possam obter de Ti, Senhor, o socorro que elas tanto precisam. Tu és o nosso fiel ajudador, o Deus que nos ajuda em todas as circunstâncias da vida. É por isso que nós Te louvamos, porque Tu és um Deus cheio de amor, que nos ama, e no Teu amor sempre estás pronto para nos favorecer e nos abençoar. Senhor, abençoa todos que ouvirão agora a ministração da Tua palavra, que os seus corações estejam, Senhor, abertos, as suas mentes sejam iluminadas para compreenderem a Tua palavra. Pai Santo, em nome de Jesus, eu Te peço e Te agradeço. Amém. Muito bem, amado, vamos então para a ministração da palavra do Senhor. Eu creio que durante esses dias você tem tido a oportunidade de assistir as ministrações que estão sendo realizadas pelas manhãs e também à noite. Sempre de segunda a sexta, temos uma programação especial de ministração da palavra do Senhor com propósito de abençoar a sua vida, de fazer com que você compreenda a vontade de Deus, enfim, as circunstâncias que nos rodeiam, que muitas vezes são tão difíceis, não é? E nós procuramos um ombro amigo, procuramos alguém que possa nos ajudar, e muitas vezes não encontramos. Mas em Cristo você tem um verdadeiro amigo. Em Cristo você tem o fiel amigo. Abra sua Bíblia, por gentileza, o livro santo, no segundo livro dos Reis, no capítulo 20. Hoje eu quero falar um pouco sobre o rei Ezequias, um homem que dedicou a sua vida a servir ao Senhor e serviu ao Senhor de todo o coração. Segundo Reis, capítulo 20, do versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, o rei Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Versículo 4. Sucedeu, pois, que, não havendo o profeta Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta
e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Meu Deus, que experiência maravilhosa desse rei. O rei Ezequias, que segundo a palavra do Senhor, assumiu ainda o reinado muito jovem. Ele passou a ser herdeiro de seu pai, o rei Acás. E veja só a biografia deste homem. O rei Acás era um homem perverso, um homem mau, que segundo a palavra do Senhor, ele fez tudo que era contrário à vontade de Deus. No entanto, Ezequias, seu filho, não tomou o seu pai como exemplo, como modelo de vida. Pelo contrário, ele colocou a sua visão, o seu olhar em Deus. Ele colocou o seu coração na vontade de Deus, o coração bem disposto a servir ao Senhor. Ele se torna para nós, Ezequias, um grande modelo também de vida, porque muitas vezes nós nos deixamos influenciar por pessoas que não andam retamente, não andam em uma vida de justiça, na verdade ou na retidão. E muitas pessoas se deixam influenciar por pessoas más. Veja que Ezequias é filho de um rei de Judá, Acás. No entanto, ele não colocou seu pai como modelo de uma vida reta e íntegra. Pelo contrário, se ele colocou seu pai como modelo, foi um modelo a não ser seguido, porque ele não seguiu os caminhos de seu pai. Ele procurou seguir o seu pai por excelência, que é o nosso Deus. Sim, Deus é o nosso pai por excelência. Deus é que tem mandamentos perfeitos, regras perfeitas, preceitos que nos conduzem na justiça, na retidão e nos levam para um final feliz, um final de prosperidade. É isso que nós vemos na vida do rei Ezequias. Ainda muito jovem, com 25 anos ele começou a reinar e ele estava em uma circunstância muito difícil. Por quê? Porque a Assíria, ela estava se levantando como uma grande potência no mundo daquela época e estava traçando muitas guerras, muitas batalhas e subjugando muitos povos. E um dos alvos do rei da Síria era justamente conquistar a Judá, porque Israel já havia sido levado para o cativeiro em razão de viver uma vida desregrada, uma vida totalmente distante do Senhor. Israel se esqueceu de Deus, por isso o rei da Síria conseguiu subjugá-los. Mas quando o rei da Síria coloca o seu olhar em Judá para conquistar, encontra então um jovem que, segundo a palavra do Senhor, você pode, por gentileza, se você quiser continuar com a sua Bíblia aberta e conferindo o que estou dizendo, no capítulo 18 do segundo livro dos Reis, está escrito assim, capítulo 18, o versículo 3 diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Veja só, quem o rei Ezequias tomou como um modelo, um exemplo a seguir? Davi. Porque o rei Davi, apesar de suas falhas, mas Davi tinha um coração muito sensível para atender à vontade de Deus. Davi foi um homem que soube se humilhar, ele soube se prostrar, ele soube se arrepender dos seus pecados, ele soube reconhecer que Deus era tudo em sua vida. Por isso, Davi foi um rei segundo o coração de Deus. E o rei Ezequias, então, tomou Davi como exemplo. Os caminhos de retidão de Davi, Ezequias procurou seguir. Então, o versículo 3 diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. E nessa disposição, o rei Ezequias começou a tirar da sua nação, da sua pátria, tudo aquilo que não agradava a Deus. Eu quero que você entenda isso, querido, para que nós possamos ser bem-sucedidos, para que haja prosperidade na nossa vida, nós precisamos sim colocar Deus como o foco das nossas vidas. A razão do nosso viver
deve ser Deus, os seus mandamentos, os seus preceitos. E o rei Ezequias, nessa vontade, nesse desejo de agradar a Deus, ele procurou tirar tudo aquilo que não agradava a Deus. O versículo 4 mostra que ele tirou os altos, ele quebrou as estátuas, ele deitou abaixo os bosques, ele fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porque até aquele dia, está escrito aqui nesse versículo, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. O versículo seguinte diz, no Senhor Deus de Israel confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Veja só que vida íntegra, que modelo de vida a ser seguido. Nessa disposição, ele agradou a Deus de tal maneira que está escrito, após ele, antes dele, não houve alguém para buscar Deus com tanto prazer, com tanta vontade, com tanta disposição. É isso que Deus procura em nós. Nós só podemos ser prósperos na vida, nós só poderemos ter bom êxito no mundo em que nós vivemos, se nós colocarmos a nossa vida diante de Deus, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios, tudo diante do Senhor. O Senhor é bom, Ele é misericordioso e Ele quer nos favorecer em tudo, Ele quer nos abençoar em tudo. O Senhor quer que andemos com Ele e o próprio Senhor, Ele tem prazer, Ele tem alegria em andar conosco. Por isso, nesse momento eu oriento a você, oriento a todos que me assistem nesse momento, coloque a sua vida diante de Deus, coloque a sua confiança no Senhor. Esse rei, ele fez isto. Apesar das ameaças da Síria, ele colocou o seu coração no Senhor. Ele procurou fazer uma limpeza, ele procurou levar o povo a um novo momento de uma vida religiosa, de uma vida espiritual. Ele procurou levar Judá, a sua terra, a sua pátria, os concidadãos da sua terra, a buscarem ao Senhor, a servirem ao Senhor, de tal modo que Deus se agradou dele. E a história nos revela que quando a Síria, o rei da Síria, fez um cerco contra Judá, o Senhor fez promessas ao rei Ezequias dizendo, nenhuma flecha cairá nesta cidade. O rei da Síria não entrará nesta cidade. Assim diz o Senhor. O Senhor deu uma palavra de conforto e realmente o Senhor fez uma grande obra porque um exército numeroso estava cercando a cidade de Judá, mas em razão da vida deste homem, da sua confiança em Deus, a palavra do Senhor diz que em uma noite o anjo do Senhor saiu e feriu a 185 mil soldados assírios. E quando foi pela manhã, todos estavam mortos. Quando o rei de Judá saiu para ver, estavam ali todos mortos, porque o Senhor estava com o rei Ezequias para protegê-lo e para ajudá-lo. Sabe o que eu entendo com esta palavra, amado irmão, amado amigo? É que o Senhor, quando Ele se agrada de nós, quando Ele se agrada dos nossos caminhos, quando Ele se agrada do que há em nosso coração, Ele nos protege, Ele nos livra, Ele peleja por nós. Ele nos favorece de tal modo que em meio às circunstâncias nós não precisamos ficar aflitos, perturbados, desesperados. Nós precisamos tão somente colocar os nossos olhos, a nossa confiança em Deus, porque Deus age, Deus trabalha em nosso favor, Deus trabalha para aquele que nele espera. Se você está esperando em Deus, se você está esperando com paciência no Senhor, vai se cumprir na tua vida o que disse o salmista no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você sabia disto? Talvez você esteja pela primeira vez ouvindo esta palavra e nunca chegou ao teu coração, ao teu conhecimento de que Deus se inclina para nós. Sim, Ele nos ama tanto que quando nós clamamos, quando nós o buscamos, Ele se inclina para nós, para nos atender, para nos servir. Veja que coisa linda. O Senhor está pronto a nos servir. Ele tem anjos, Ele tem mensageiros prontos para servir aqueles que o amam,
e que guarda os seus mandamentos. Agora vejam, queridos, apesar de toda esta glória que o rei Ezequias foi exaltado muito por Deus. Deus exaltou o seu nome, Deus lhe deu glória, Deus lhe deu riquezas, Deus lhe deu vitórias sobre os seus inimigos. Mas houve um momento na história da vida deste homem em que ele recebeu uma palavra da parte de Deus. No início do programa, quando eu fiz a leitura, e você acompanhou comigo, eu creio que você gravou bem a palavra, e você pode verificar no capítulo 20 do segundo livro dos Reis, a palavra nos revela que houve um momento da vida de Ezequias que ele adoeceu, uma doença de morte. Diz a palavra do Senhor, naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Era uma enfermidade que os médicos da época não sabiam dar o diagnóstico, não sabiam dar a receita para a cura desta enfermidade. De modo que o Senhor enviou o profeta Isaías. E vocês que conhecem a palavra santa, conhecem a palavra do Senhor, sabem que os profetas eram homens guiados por Deus, homens que proclamavam as verdades de Deus, que falavam aquilo que Deus os ordenava falar. E eles não tinham medo. Podia ser pobre, rico, podia ser poderoso ou alguém sem poder, não importava para eles. No momento em que eles recebiam a palavra de Deus, eles a proclamavam segundo aquilo que Deus lhes instruía. E o profeta Isaías foi instruído por Deus a ir onde estava o rei Ezequias com uma sentença. E vejam só, a sentença está ainda no versículo 1 do capítulo 20. A sentença foi essa: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Qual seria a minha reação? Qual seria a tua reação se em algum momento recebêssemos uma sentença como esta? Uma palavra como esta, vinda diretamente de Deus através do seu profeta. Porque vejam, queridos, aquilo que Deus fala se cumpre. Aquilo que Deus proclama, tenha certeza, no seu tempo se realizará. Ninguém, nenhuma criatura debaixo do céu pode anular a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, quando estava entre os homens, ele disse uma certa vez: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras do Senhor se cumprirão. As palavras do Senhor se realizarão. Mas o que fazer, pastor, diante de uma palavra como esta? Veio a palavra de Deus através do profeta para o rei Ezequias dizendo: coloca em ordem a tua casa, organiza a tua casa, porque morrerás e não viverás. Queridos, nós precisamos conhecer ao nosso bom Deus. Nós precisamos cultivar um relacionamento mais íntimo com o Senhor. E saber que Deus, muitas vezes Ele pronuncia a sua palavra, mas quando nós nos arrependemos, quando nós nos colocamos diante dEle, quando nós nos humilhamos, Deus muda a sentença. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele faz como quer. Ele dá o decreto, mas Ele pode desfazer o decreto, conforme a sua boa vontade, conforme o seu grande poder de estabelecer tudo aquilo que Ele quer. Deus pode fazer. E neste momento em que veio esta palavra, Ezequias então diz a palavra que ele, em um gesto de muita humildade, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Veja só que coisa linda, né? A oração faz a diferença. Eu, quando ainda adolescente, ainda até mesmo pré-adolescente, na casa do Senhor, eu sempre ouvi muitas vezes os nossos pastores, após a oração, ou no momento em que iam orar, eles cantavam um corinho que dizia: a oração é a chave que abre os céus. A oração é a chave que abre os céus. Aí continua o corinho dizendo: na oração, meu irmão, abrirás o teu coração. A tua oração é ouvida lá no céu. Até hoje eu guardo comigo esse corinho muito edificante. E, na verdade,
A oração, ela move as mãos de Deus. A oração, ela faz com que Deus se mova em nosso favor. Tudo que Deus quer é ouvir a voz de um homem aqui na terra. Tudo que Deus quer é ouvir a voz de uma mulher aqui na terra. Deus quer ouvir a voz da criança, a voz do adolescente, a voz do jovem. Deus quer ouvir a voz de um ser humano. Basta tão somente clamar. Qual a situação que você está vivendo agora? Qual é a circunstância que você está vivendo? Pastor, você pode me dizer nesta hora, pastor, é uma situação impossível de resolver. Então eu me alegro em saber que esta situação é impossível, porque eu conheço o Deus do impossível. Você, nós conhecemos o impossível, a impossibilidade. Existem momentos que nós não vemos a solução, mas Deus, Ele não conhece o impossível. O anjo do Senhor, quando veio a Maria para lhe falar do nascimento do Senhor Jesus, o anjo do Senhor disse uma palavra para Maria. O anjo do Senhor disse, porque para Deus não haverá impossíveis. Não existe impossível para Deus. Você já parou para imaginar o planeta Terra, o globo terrestre, em que está sustentado? Analise comigo, em que está sustentado? Existem colunas? Existe alguma base, algum fundamento sustentando a Terra na atmosfera, no ar? Os planetas que existem, as estrelas, aos bilhões e trilhões, são incalculáveis. Elas estão sustentadas em quê? Qual é a base? Qual é o alicerce? Qual é a edificação que existe para sustentá-lo? E Deus sustenta tudo isso com harmonia, com perfeita harmonia. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que nós cremos e no qual nós confiamos. Então, para Deus não haverá impossível. Se você respondeu aí no seu coração, é um problema impossível, eu digo a você agora, glorifique ao Senhor, porque existe um Deus que é poderoso para te dar a vitória, para resolver este problema, porque Ele não conhece o impossível. Ele é o Deus que ressuscita os mortos. Sim, Ele é o Deus que arranca do túmulo. E você sabe disto. Você que conhece as Santas Escrituras sabe que Jesus, quando estava na terra, levantou ou tirou da sepultura um homem chamado Lázaro, que há 4 dias já estava sepultado, e alguém disse para o Senhor Jesus, já cheira mal. E Jesus repreendeu a pessoa que falou isso, que foi Marta, que disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Mas Jesus, voltando-se para Marta, disse, Marta, não te hei dito que se tu creres, verás a glória de Deus? Qual é o problema que você está vivendo? Se creres, verás a glória de Deus. Que esse problema seja para a glória de Deus, que essa circunstância seja para a glória e exaltação do nome do Senhor, porque Ele opera, Ele faz maravilhas. O que eu preciso fazer? Orar. Se eu orar, o céu vai se abrir. Se eu orar, milagres serão confirmados, milagres serão estabelecidos, porque Deus ama e Deus atende aquele que ora, aquele que sabe conversar com Ele, porque o homem que ora, o homem que conversa com Deus está dizendo para Deus, a minha confiança está em Ti, Senhor. É esse o sentido. Quando você se dobra, quando você se prostra, ou mesmo deitado, ou mesmo no caminho, dentro de um avião, dentro de um ônibus, onde quer que você esteja, você pode estar no rio, em um rio tomando banho, mas se você ora, Deus te ouve, Deus te atende, Deus te favorece. Este homem recebeu a sentença, mas o que ele fez? Ele voltou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E veja o que ele disse para o Senhor. Ele disse, Senhor, ser servido de te lembrar que eu andei diante de Ti em verdade, houve verdade, sinceridade. Eu andei diante de Ti com o coração perfeito. Não houve maldades em meu coração. Não houve más intenções no meu coração. Eu não deixei acumular em meu coração coisas más. É como se ele estivesse dizendo, tudo que havia dentro de mim de mal eu tirei, eu limpei para Te servir,
para te agradar, porque sei que tu és um Deus puro, que tu és um Deus santo, que não podes contemplar o mal, que te deleitas na justiça e na retidão. Esse homem se humilhou. Ele disse: lembra-te que andei diante de ti, em verdade, com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Veja o que diz a palavra. E chorou Ezequias muitíssimo. Perceba que eu estou falando aqui de um rei. Talvez se eu estivesse falando de uma pessoa sem condições financeiras, um leigo, talvez você quisesse argumentar comigo e dissesse: mas também, pastor, um leigo, um analfabeto, um pobre, tem mais é que chorar mesmo. Mas eu estou falando de um homem a quem Deus exaltou, a quem Deus deu glórias e honra e deu nome. Este homem se humilhou diante de Deus, tal qual o pobre se humilha, tal qual aquele menos favorecido se humilha, tal qual aquele que é leigo ou não tem estudo, mas conhece a Deus. Da mesma maneira como ele se humilhou, o rei Ezequias se humilhou na presença de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz distinção de pessoas. Seja pobre, seja rico, seja poderoso ou menos favorecido, Deus atende a todos, porque Deus ama a todos. Eu quero que você entenda isto. Você que talvez nesse momento está me ouvindo e dizendo: mas pastor, eu sou uma pessoa leiga, uma pessoa analfabeta, eu não tenho poder aquisitivo. Eu digo a você: o que importa é isto? O que importa para Deus é a tua essência, é que você era um ser humano e que o seu filho Jesus deu a sua vida por você. Jesus morreu por você, que está se sentindo tão desprezado, tão menosprezado. Jesus morreu por você. Jesus morreu pelo sábio, Jesus morreu pelo leigo. Jesus morreu pelo pequeno, pelo grande, e todos são iguais diante de Deus. Ninguém se julgue melhor diante do nosso Deus, porque Deus nivela todos em uma situação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas através de Jesus Cristo, todos os que a Ele se chegam são resgatados, são redimidos, são ressuscitados e são colocados diante de Deus em uma nova posição, um novo homem, uma nova criatura diante do Senhor. Este homem se humilhou, e por ele ter se humilhado, a palavra nos revela que o profeta estava saindo, ainda estava no meio do pátio do palácio, quando o Senhor então falou com o profeta Isaías e disse: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Que maravilha! Meu Deus, que coisa maravilhosa nós podermos ver Deus agindo em favor de um homem que se humilhou na sua presença. O rei Ezequias se humilhou na presença de Deus e recebeu da parte de Deus a anulação daquela sentença. A sentença era de morte, mas agora o Senhor estava desfazendo aquela sentença. Sabe por quê? Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele tem o poder da vida e o poder da morte. Nada foge aos domínios do Senhor. Qual o diagnóstico que você recebeu? É um diagnóstico de morte? De que não tem mais jeito? Ora, já falei isso em alguns programas. Os médicos, enfermeiros e enfermeiras, são pessoas levantadas por Deus para cuidar dos seres humanos, para cuidar de todos nós em nossos momentos de enfermidades. Mas haverá uma situação que eles terão que dar o triste diagnóstico de que não tem mais jeito, de que não há mais esperança, que o melhor é você ir para a sua casa e esperar, junto com a sua família, o momento da passagem desta vida para outra. Haverá esse momento, muitos já receberam, e já aconteceu isto na vida de muitos que receberam o diagnóstico e foram para casa e lá morreram, perto de seus familiares. Mas veja, existe um Deus que faz. Existe um Deus que faz. Deus continuará abençoando os nossos médicos e todos que trabalham na área da saúde. Deus continuará abençoando para nos ajudar. Mas no momento que eles não puderem fazer nada,
existe um Deus que pode anular a sentença. Existe um Deus que pode fazer o mesmo que fez com o rei Ezequias. O Senhor mandou o profeta dizer que ele não morreria, que o Senhor estava acrescentando. Veja o que o Senhor disse: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti, a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Veja só, Deus, além de prometer a cura, prometeu o livramento, que o livraria, que o rei da Síria não entraria, não subjugaria a sua cidade. E por fim, o Senhor é tão maravilhoso que Deus deu a receita. O Senhor poderia curar instantaneamente, porque Ele tem poder para fazer isso, instantaneamente. Mas o Senhor deu a receita. No versículo 7, disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ela sarou. Esse é o nosso Deus, que faz como quer, tá certo? Ele pode curar instantaneamente. Muitos chegaram a Jesus e disseram: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Jesus disse: quero ser limpo. E foram curados de lepra. Há outros, porém, Jesus usou a saliva. Vejam só, a multiforme sabedoria de Deus. Deus querendo confundir os seus, ou o Senhor Jesus querendo confundir os seus inimigos, usou saliva. A palavra diz que uma certa vez ele cuspiu no chão, fez lodo e untou os olhos do cego. E disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou curado. Deus não está preso a regras, a normas ou a padrões, que muitas vezes nós queremos, né, colocar padrões naquilo que Deus faz, naquilo que Deus executa. Ele não está sujeito aos homens, Ele não está sujeito a nós. Nós é que dependemos de Deus. Agora Ele faz como quer. A situação da tua vida, Ele sabe como operar, Ele sabe como fazer, Ele sabe como realizar. Basta tão somente a você confiar. Confie, procure servir ao Senhor, procure andar na presença de Deus. Nos momentos difíceis da vida, você poderá falar com o Senhor e dizer ao Senhor: Senhor, eu confio em Ti, eu creio na Tua palavra e sei que Tu és poderoso para fazer. Possivelmente nesse momento há desviados, há pessoas que se afastaram do Senhor, ficaram fracos na fé, e outros que já ouviram a palavra de Deus muitas vezes, mas ainda não quiseram fazer uma aliança com o Senhor, dizer: Senhor, eu te aceito como meu Deus, como meu Senhor, eu aceito ao Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, aquele que morreu por mim, eu me arrependo dos meus pecados. Talvez você não fez isso ainda, mas nesse momento você tem oportunidade, aí onde você está. Mas pastor, não precisa ir lá no templo, não precisa. Aí onde você está, você pode fazer uma aliança com Deus, retrate-se com Deus, receba a paz de Deus, receba o perdão de Deus. Depois de perdoado, restaurado na presença do Senhor, renovada a aliança, procure uma igreja. Nós estamos em toda a nossa cidade de Marabá, você vai encontrar templos espalhados, templos da Assembleia de Deus em todos os bairros de Marabá. Vai ser um prazer lhe receber, tá bom? Então nesse momento eu vou orar, e se você quer se reconciliar com o Senhor, quer aceitar a Jesus, confessar que Jesus é o Senhor da tua vida, este é o momento. Ore comigo, vamos orar juntos? Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço por mais essa oportunidade que tu tens me concedido para pregar a tua palavra. E tudo que falei, Senhor, foi aquilo que o Senhor me ensinou, que o Senhor colocou no meu coração e estou compartilhando com amigos e irmãos. Agora, Senhor, a tua palavra só surte o efeito desejado através da ação do teu Espírito Santo. A tua palavra não volta vazia, não porque eu a comuniquei, mas porque o teu Espírito age, porque o teu Espírito trabalha através da tua palavra. E eu te peço que nesta hora vidas sejam abençoadas. Pessoas que estão afastadas de ti nesse momento, estão agora se reconciliando, pedindo ao Senhor perdão. Eu te peço, recebe-as como filho. Tu és o Deus que se compadece e que ama. Essa pessoa que também agora está querendo ter um encontro com o Senhor Jesus e confessando Jesus como Salvador, arrependida dos seus pecados, Tu és um Deus que não lança em rosto. Tu és um Deus perdoador. Eu te peço, perdoa-as de todo pecado. Lava-as no sangue de Jesus Cristo
e escreve seus nomes no livro da vida. E abençoa, Senhor, a todos que assistem esse programa, Senhor, com a bênção da cura. Em nome de Jesus, que sejam curados aqueles que estão enfermos, no poder do nome de Jesus. O nome de Jesus seja exaltado, o nome de Jesus seja glorificado nesta hora e vidas sejam curadas, em nome de Jesus. Eu te peço, abençoa os médicos, Senhor, enfermeiros e enfermeiras de nossa cidade, meu Deus, aqueles que trabalham na área da saúde, ajuda-os, dá graça, dá favor, livra-os do mal, usa-os em meio a tudo isso que nós estamos vivendo dessa pandemia. Que eles possam, Senhor, se compadecer e ajudar tantas vidas que carecem. E a tua boa mão também esteja estendida, Senhor. Tu és poderoso para fazer cessar esta pandemia, para que haja paz, Senhor, em todos os corações dos seres humanos na terra, meu Pai. Tu és poderoso para fazer isto. Abençoa todos aqueles que clamam a Ti. Concede a bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, Deus os abençoe. Durante a semana você tem essa programação, tá certo? Sempre pela manhã e também à noite. Faça isto. Seja bem-aventurado ouvindo a palavra de Deus. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.